Então, vamos lá. Estamos gravando aqui. A ideia dessa gravação é a gente apresentar o debate, amarrar o debate acerca dos limites do ajuste monetário ou desinflacionário na primeira metade dos anos 80, a partir da perspectiva da leitura do Beluso e do Júlio Sérgio Gomes de Almeida. A questão que eu coloquei para nortear a nossa reflexão é a seguinte: o Estado nega o valor da moeda para afirmar o valor da riqueza. Essa frase entre aspas, né? A partir dessa frase de Beluso e Almeida, mostre os limites do ajuste na primeira metade da década de 1980. Então, qual que é a ideia, né? Essa discussão a gente já fez no finalzinho de Brasileira 1, quem fez comigo, acho que com o Fábio Campos, talvez também. Então, talvez fique um pouco repetitiva e ela já aparece também nas discussões iniciais do curso. Então, primeiro, ponto de partida. O Estado nega o valor da moeda para reafirmar o valor da riqueza. A gente precisa entender como, a partir da crise do desenvolvimentismo e da emergência de um novo modelo de acumulação, eu tenho uma reorganização das dimensões da política econômica, monetária principalmente, cambial e até fiscal doméstica. Esse é o primeiro bloco. E o segundo bloco é entender como, num cenário de restrição externa permanente, com essa reorganização do modelo de desenvolvimento e os impactos na política econômica, na leitura do Julinho e do Beluso, se torna inviável o ajuste desinflacionário. Então, dois grandes blocos, né? Eu preciso entender que a política monetária, cambial e até fiscal fica condicionada a afirmar o valor da riqueza num novo modelo de desenvolvimento, um modelo distinto do desenvolvimentismo. E segundo, eu preciso entender que, dada a crise do desenvolvimentismo com seus desdobramentos na inserção externa da economia brasileira, a não retomada dos fluxos internacionais de capitais também condiciona quaisquer estratégias de ajustes. Claro? Vamos lá, passo a passo. Então. O que significa essa frase? O Estado nega o valor da moeda para reafirmar o valor da riqueza. O que o Beluso está falando? Ora, o processo de acumulação na primeira metade dos anos 80 passa a ser o que eles chamam de um processo fundamentalmente arbitrário. Processo fundamentalmente arbitrário. Então, aquela lógica convencional que pautou grande parte do período desenvolvimentista se desarticula. Então, é um processo arbitrário no sentido de que ele é ratificado, definido e pautado, muito menos a partir de uma lógica da concorrência tradicional, muito menos a partir de uma lógica da reprodução em escala ampliada a partir da dimensão produtiva e muito mais pelo manuseio da política monetária, da política fiscal e até da política cambial. Então, fala, o Estado escolhe ou não, nesse caso ele escolhe, ratificar a riqueza a partir de políticas econômicas que vão nessa direção. Por que isso é necessário? Vamos dar um passo atrás agora para ficar mais claro. Nós temos a crise do desenvolvimentismo, como vocês conhecem bem, há um conjunto de choques externos que vão assolando a economia desde a primeira metade dos anos 70. Primeiro choque do petróleo, segundo choque do petróleo, subida dos juros do Volcker, crise da dívida, isso 73, 74, 79, depois crise da dívida, moratória mexicana, 82.
Isso vai impactar os fluxos internacionais de capitais para a economia brasileira, certo? A partir dessa interrupção dos fluxos de capitais para a economia brasileira, num cenário de grande endividamento, desde lá do período pós-golpe, mais acentuado pós-segundo PNB, a gente vê desarticulado a capacidade de avançar a partir de uma lógica desenvolvimentista, que era a definição do desenvolvimentismo, claramente, né? Retomando aqui. Olha, há um sentido da industrialização, da sofisticação da estrutura produtiva, baseado no planejamento, uma ideia de racionalização da política de desenvolvimento, capitaneado pelo Estado e com um certo grau de nacionalismo. A discussão do nacionalismo, pós-golpe de 64, já há diversos nuances e complexidades. Mas, no fundo, o Estado capitaneia o processo por meio do investimento na transformação estrutural e o setor privado vem junto a partir da coordenação de grandes políticas de desenvolvimento. E esse junto significa caminhar sempre na direção de buscar, pelo menos, contornar a restrição externa, buscar uma inserção internacional que, de certa forma, questione a lógica do sistema centro-periferia e que contorne a lógica das vantagens comparativas estáticas. Ou seja, estou sofisticando a produção. Isso é o desenvolvimentismo. E aí eu tenho a crise. Muito sintético, né, pessoal? Estou amarrando aqui as ideias. Aí eu tenho a crise de desenvolvimentismo. O Estado perde a capacidade de capitanear esse processo. Eu não tenho mais fluxos de capitais tão favoráveis. Então, o Estado perde a capacidade de investimento, fundamental para capitanear esse crescimento. Ok. Isso vai acontecer num cenário de maior crise da economia brasileira, desde os anos 60, mas a primeira recessão, praticamente, desde então. De talvez das maiores crises da economia brasileira, sem contar o período de guerras, desde 29, talvez. Certo? Então, o que a gente tem? Uma desaceleração grande na economia, uma piora substancial dos indicadores sociais e uma crise de crédito também na dimensão doméstica. Então, tem um mercado interno desacrescido, crédito pouco disponibilizado, mesmo no curto prazo, aceleração inflacionária. Por que aceleração inflacionária? Derivado dos choques externos, interpretação do Beluso, que vão ser transmitidos domesticamente pela instabilidade cambial, há uma exacerbação da instabilidade. Ok. Transmitida principalmente pela dimensão cambial. Um baixo crescimento e dificuldade de você disponibilizar crédito para o crescimento da economia. Nesse cenário, o Estado entra para salvar o setor privado, num processo de estatização da dívida. Isso vem indiretamente, de formas mais simples, desde meados dos anos 70. Mas aqui nos anos 80 é mais direto e expressivo. O Estado oferece títulos da dívida pública com cupom cambial e vai oferecendo diversos subsídios ao setor privado exportador. Ok, crise de desenvolvimentismo, mudança do modelo de acumulação, ou crise do modelo de acumulação até então, em paralelo à aceleração inflacionária e aumento da instabilidade nas suas mais diversas dimensões. Então, você perde qualquer tipo de ancoragem na economia. Nesse cenário, quais são as opções? Deixar o setor privado ir à bancarrota ou salvar o grande capital, mesmo que isso signifique oferecer uma nova forma de acumulação que ratifique o valor da riqueza, mas negue o valor da moeda. Ou seja,
Os choques, as instabilidades são tão grandes que o potencial de liquidação dos ativos é gigantesco. Então, o Estado entra e salva o setor privado, naquela lógica do too big to fail. Só que, para isso, ele deteriora substancialmente as contas públicas, seja assumindo o endividamento externo do setor privado, direta e indiretamente, assumindo os riscos cambiais e oferecendo um conjunto gigantesco de subsídios, principalmente para o setor exportador. Isso é uma parte do ajuste. Em paralelo a tudo isso, eu deterioro as finanças públicas e desarticulo o investimento. Que aí depois vai dar no sucateamento das empresas públicas e na privatização nos anos 90. Mas só esse movimento não é suficiente. Para ratificar a riqueza, num cenário de grande instabilidade, e evitar a fuga definitiva para o dólar, evitar a desarticulação de todas as funções da moeda nacional, o que o Estado oferece? A moeda indexada. Olha que interessante. Oferece a moeda indexada. O que é a moeda indexada? São passivos bancários de um dia, curto prazo, mas liquidação diária, no máximo 30 dias, mas liquidação diária, com os colaterais nos títulos públicos pós-fixados. Letra do Banco Central e depois, de 87, a letra financeira do Tesouro. Então, ou seja, o Tesouro oferece títulos de pós-fixados com liquidez diária, na prática, que são comprados pelos bancos, reofertados para os seus clientes, claro, com um diferencialzinho de remuneração, no sentido de proteger o cliente bancário, o grande capital, principalmente, taxa de bancarização naquele momento é muito distinta de hoje, né, pessoal? Das oscilações inflacionárias e até das oscilações cambiais, ratificados pela dívida pública rolada diariamente, ou quase que diariamente. Então, eu tenho uma moeda nova, fictícia, que é a moeda indexada aos títulos da dívida pública, rendendo a taxa overnight. Essa taxa leva em consideração a variação da inflação, protege, então, os agentes detentores daquele título da corrosão inflacionária, e garantem a acumulação a partir de uma lógica crescentemente desvinculada da dimensão produtiva. Ou seja, eu tenho um processo de financeirização dos preços a partir de uma lógica da moeda indexada. Só que essa moeda indexada à variação da inflação e oferecendo uma taxa de juros real sempre positiva, significa o quê? Que eu estou ratificando a inflação. Certo? Porque eu estou oferecendo a inflação prévia e mais a remuneração real em bases diárias, permanentemente reavaliadas e protegendo os agentes. Então, eu tenho uma moeda nova que oferece uma remuneração real. Não uma moeda, né? Um ativo que oferece remuneração real e incorpora a todo momento a inflação. Então, a política monetária, olha que interessante, ela não se contrapõe à escalada de preços. Estão entendendo, pessoal? É difícil mesmo. A política monetária, ela ratifica a escalada de preços. Poxa, qual que é a política monetária do Banco Central? O mandato do Banco Central autônomo tradicional, combate à inflação. O que ele faz? Controla os agregados monetários para bater nas taxas de juros, na expectativa para segurar a inflação. Aqui, a minha política monetária, ela vai a reboque da lógica da moeda indexada para ratificar a inflação. Por que ela ratifica a inflação? Porque ela oferece taxas de juros reais
positivas para viabilizar a acumulação, dada a inflação prévia. Ela não faz o contrário, ela não atua na contramão. Por que ela não atua na contramão? Porque ela não tem capacidade. Por dois elementos. Primeiro, eu não quero levar a uma liquidação, dos ativos, porque eu não tenho mais uma outra forma de acumulação do ganho de capital, porque eu tenho a crise de desenvolvimentismo, então a acumulação é dessa forma, financiarizada, então eu preciso oferecer isso, dado uma lógica do Estado liberal, burguês, etc., para salvar o ganho de capital. E segundo, porque eu não tenho força para me contrapor a esse movimento e levar uma ancoragem da economia. Por quê? Porque eu estou sempre batendo na restrição externa. Daqui a pouquinho a gente volta nisso. Ficou claro, pessoal? Os dois porquês? Assistam depois o vídeo de novo. Difícil. Não, só uma nuance. Os textos tem uma parte que fala que esses títulos em particular, questão de debate sem problemático no segundo princípio, que está ocupando mais nas finanças públicas. Um é mais de inflação e o outro é mais de cambial, que é mais problema. Quando que isso se localiza no tempo, que tem essas inflexões? Não entendi a parte final, repete, por favor. Em quais períodos que um fica mais problemático que o outro? Se eu não me engano, no começo do processo de incorporação da dívida privada do setor público, Ok. Os de inflação são mais problemáticos, se coisa estiver errado, e depois, quando a inflação foge de controle, os cambiais ficam mais relevantes, é isso? Mais ou menos o seguinte, se a gente retoma o processo de estatização, num primeiro momento, ali meados dos anos 70, eu já tenho uma mudança na composição do endividamento. Então, no primeiro momento, eu não tenho custos diretos tão grandes para o Estado, eu tenho para as empresas estatais. Ok, indiretos. Mas como a taxa de juros ainda está mais ou menos baixa ou controlada, ok. Quando eu tenho choque de 79 e as constantes deteriorações na taxa de juros, o que acontece? O custo para o Estado, indiretamente nas grandes empresas estatais, mas também na administração direta, mas um pouco menos, é via deterioração das taxas de juros. Primeiro choque, 79. Depois, a partir da máxima desvalorização em 79 e depois da segunda em 83, eu tenho também os choques cambiais no primeiro momento, porque isso vai afetar o estoque do endividamento. Grandes desvalorizações. E a partir de 73, é difícil a gente colocar rótulos nos períodos tão claros, mas a partir daí eu tenho permanentes desvalorizações também, só que mais em curto prazo, quase que diárias. Um pouquinho mais para frente eu vou ter uma indexação diária do câmbio, 86, 87, se não me engano. Só que antes disso eu já tenho uma escalada inflacionária, que vai impactar também o custo fiscal do Estado. Então, talvez os grandes choques sejam juros 79, patamar continua, câmbio 79, 83, mas também continua depois, só que menor, e depois a escalada inflacionária. Também vai pensar na questão dos choques de fato. Isso, exatamente. Daí você já dá para Exatamente. Você consegue marcar os períodos assim como grandes tendências do movimento. Finalizando a resposta, o que a gente observa? Uma incapacidade da política monetária atuar no sentido de negar essa dinâmica da acumulação. Por isso que o Estado nega o valor da moeda. O que é negar o valor da moeda? É ratificar a inflação, para reafirmar o valor da riqueza. Então, não dá, seja pela reorganização do modelo de acumulação, e não dá também, o Beluso vai falar, pelos choques externos. Por quê? Porque há uma espécie, e aqui a gente conclui, de dolarização implícita na economia. O que é essa dolarização implícita? Aí, eu posso, de novo, esqueci seu nome, é Lucas, né? Ou não? Tomás, desculpa, Tomás. Aí, de novo, o câmbio volta a impactar na deterioração das contas. Por quê? A partir de 86, 87, com grandes subsídios à exportação, eu preciso manter a taxa de juro
alta para atrair o capital internacional e tentar contornar a restrição externa permanente. E, além disso, eu preciso garantir uma taxa de juros alta. Olha como é complicado estabelecer as marcas certinho. Para fazer com que, o Bronze vai falar de valorização implícita, com que os recursos atraídos pelo setor exportador, o setor exportador internaliza recursos. Hoje eu posso deixar uma parte lá fora, naquela época não. Internaliza o recurso. Só que para onde vai esse recurso? Para o mercado negro? Para o mercado paralelo? Não, paralelo ou para o mercado oficial? A cotação no mercado paralelo é sempre mais vantajosa num período de estrangulamento. Vocês vão ver com essa realidade, mas era comum ter no jornal, na Folha de São Paulo, câmbio comercial, câmbio turismo, câmbio paralelo. Pô, se é paralelo, como é que eu tenho uma cotação oficial do câmbio paralelo? Né? Faz sentido. Não é as coisas. Câmbio turismo, câmbio comercial, câmbio paralelo. Pô, câmbio paralelo. O incentivo, bom, não precisa nem ser velho para saber disso, né? Só olhar o que acontece na Argentina institucionalizado no período mais recente, né? A cotação é muito mais vantajosa. Só que eu preciso, de certa forma, com que esses recursos entrem no sistema. E aí, o que eu faço? Mantenho as taxas de juros altas a ponto de desincentivar as operações regulares no mercado paralelo, não as ilegais. Aí, óbvio que é outra lógica. Então, fala, pô, se eu sou um exportador da sadia, pô, eu vou pôr no paralelo, pô, tem um custo ali, tem um trambiquezinho, etc. Ah, não, mas com esses juros aqui, pô, eu faço tudo direitinho e ganho a mesma remuneração. Só que essa taxa de juros leva em consideração também o diferencial do câmbio oficial e paralelo. Olha que interessante. Por isso que é uma dolarização implícita que ele vai falar. Logo, a política monetária não tem base nenhuma para se contrapor a essa lógica. Não tem poder. Base é uma palavra incorreta, pode levar a ideia de base monetária. Mas eu não tenho capacidade de me sobrepor. Seja pela lógica do modelo de desenvolvimento, seja pelo estrangulamento externo, que eu preciso ratificar. Claro, pessoal? Amarrando aqui. Resposta. Ó, faça essa pergunta que é na prova, hein? Vamos lá. Vou parar a gravação aqui, aí eu respondo a vocês dois.